E já de volta ao Vivo em Cores, muito obrigado, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco em nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre saúde bucal, conosco uma das grandes especialistas que esse país tem nesta área, a doutora Lilian Guedes, dentista e também especialista em pacientes com necessidades especiais. Doutora, muita gente reclama também que durante a noite range os dentes, enfim. Parece que isso tem um nome, é bruxismo, né? Será aquela bruxas, etc., de vassouras, de voadoras. O que é isso e se tem tratamento, doutora? Tá. Muitas vezes a pessoa nem sabe que range os dentes ou que aperta os dentes. Às vezes o companheiro que observa, às vezes o pai, a mãe diz: doutora, meu filho fica o tempo todo rangendo os dentes, lá do meu quarto eu escuto a criança ranger. Então, assim, um dos fatores que está relacionado ao ranger dos dentes é a parte emocional. Então, muitas vezes essa pessoa está estressada, está com ansiedade, tem algum fator emocional relacionado nisso. E aí ela vai canalizar justamente no rangimento bucal dos dentes. Existe sim uma placa onde o dentista vai fazer o molde da boquinha. Opa, vamos ver, close. Tá? Posso mostrar? Então, vamos imaginar que seja para esta arcada, tá? Então, o dentista molda e faz uma placa bem parecida com essa, certo? Nesse caso, é uma plaquinha mole, mas pode ser uma plaquinha mais rígida. E aí, o paciente vai usar, vai colocá-la sobre os dentes e vai usar na hora que for dormir. O que faz... Pode ser tanto superior como inferior? Pode ser tanto superior quanto inferior, tá? Pode ser as duas juntas? Pode. É o dentista que vai ver qual a necessidade, certo? Bom, qual que é o pretexto para se usar esse tipo de placa? É que quando a pessoa range os dentes, ela trinca os dentes. Então, muitas vezes o paciente chega como queixa principal: doutor, estou com dor de dente. E aí, na hora que eu avalio, vejo que tem uma trinca enorme, que quebrou restauração, que quebrou ponte, tudo isso porque apertou demais os dentes. Então, a placa ela entra justamente para prevenção que esses dentes não venham a quebrar. E a outra situação para criar um espaço entre os dentes, para na hora que ela fizer esse apertamento, nós temos uma articulação, essa articulação fica aqui, é a ATM, articulação, todos têm. E quando a gente dá uma folguinha, quando coloca essa placa na boca, a gente deixa essa articulação repousar. Então, ela fica mais tranquila, porque às vezes aperta tanto... Fica enrijecida, né? Exatamente. Então, essa musculatura facial, essa articulação, a gente dá uma brechinha para essa... dá uma descansadinha dessa musculatura. Doutora, e sobre os famosos creme dentais, ou seja... Vale qualquer um, serve qualquer um, enfim, o que pode ser? Tem uns que, compre esse porque esse é clareador, compre esse porque esse não te dá sensibilidade, compre esse porque esse dura 12 horas, etc., 24 horas. E daí, doutora, né, nesse momento, o que escolher? E tem um grande apelo do marketing em cima desses cremes dentais. De novo, quem escolhe o creme dental é o dentista. Ele vai dizer para o paciente qual o melhor para aquele caso. É claro que existe, sim, uma efetividade desses cremes dentais. Alguns vão ter uma grande concentração de flúor, outros vão ter outros princípios ativos específicos para periodontite, para gengivite, e tem outros que têm clareadores, que são esferas, maquiadores, que deixam os dentes com a sensação visual de serem mais brancos. E tem outros que têm esferas em que promove a esfoliação. É aquela areiazinha que tem dentro. Isso mesmo. E são abrasivos. Então, o dentista é que vai escolher qual que seria o melhor. Bom, a grande pergunta que às vezes o paciente chega no consultório é assim: doutor, esses que são clareadores funcionam? Então, se associados ao clareamento dental, eles vão ser coadjuvantes. Então, ele vai fazer uma limpeza superficial dos seus dentes naquele momento, com um abrasivo, e a sua pigmentação vai maquiar o seu dente para você ter a percepção visual de que ele é mais claro. Mas, assim que você deixar de usá-lo, o seu dente retorna à cor de origem.
tá? Diferente do clareamento. Falando de cores, etc., doutor, tem aquela produtos de restauração que vai lá substituir quando se tira uma cárie, enfim. É amálgama chamado isso? Essa é a antiga, aquela prateadinha. Por isso, mas assim tem a aquela... resina. Tem uma que é cor chumbo e tem uns que preferem ficar na cor do dente. É só questão estética ou como é que é? Ou tem diferença mesmo? Sim, hoje difícil o dentista que usa, mas muitos dentistas ainda usam essa restauração em amálgama, que é dessa cor chumbo que você está falando. O grande problema dessa restauração é o mercúrio. Então, o profissional não quer ficar manipulando o mercúrio em consultório. Então, ele deixa de usar esse tipo de material por conta do mercúrio. Mas ela é tão boa, né? Tem relatos científicos de pessoas que têm mais de 50 anos uma restauração dessa na boca. O que acontece é o seguinte, que o dentista ele prefere trabalhar com material estético, o paciente prefere, então por que não usar? Então, hoje a gente tem as resinas, que tem uma gama de variedades, de cores, de resistência, porque até alguns anos atrás as pessoas falavam assim, eu troquei as minhas restaurações, agora estou com sensibilidade, elas quebraram, parecem ser mais frágeis do que a que eu tinha antes. Então, hoje essas resinas já estão muito melhoradas em termos de estética, em durabilidade. Então, é por isso que os dentistas estão optando por elas. Chegou uma pergunta aqui pelo Facebook, é a nossa amiga Wanda Carvalho. Obrigado, Wanda, acompanhando o programa. Sobre implante dentário. Quando usar o implante dentário, doutora? Eu gostaria de uma resposta assim, a mais abrangente sobre implantes dentários. Tá. O implante é a raiz que você não tem. Ou é a raiz que está bem danificada, que você precisa tirar e vai fazer uma substituição. Então, o implante dentário é uma raiz artificial, certo? Então, em que situações que ele está indicado? Em situações onde o dentista visualmente, clinicamente, radiograficamente, vamos dizer assim, ele avaliou que aquele dente não tem mais condições de saúde para permanecer na boca. Então, ele opta em estar fazendo a extração desse dente. E aí, ele substitui esse dente por implante. Outras situações são casos em que a pessoa perdeu vários dentes no decorrer dos anos e usa próteses, por exemplo, dentaduras, pontes, e gostariam de ter uma coisa fixa na boca. Então, os implantes, eles entram justamente para fazer essa retenção. Eles são raízes artificiais que sobre eles vão estar vários dentes colocados. Agora, há pessoas que usam a gente tem essas dentaduras, né, Como é que é o processo de higiene, de cuidado, alguém que tem uma prótese que é móvel, que sai, enfim, doutora? A higiene, eu posso até ilustrar com o aparelho. Por favor. Tá? O que nós fazemos é assim. Vamos imaginar que esse seja, então, uma dentadura, tá bom? Claro. Ou o próprio aparelho. Ela vai pegar a pia, onde faz a higiene bucal, com a própria escova, vai escovar os dentes, o aparelho em cima e embaixo, com pasta dental, com creme dental, certo? Mas no caso de uma ponte, de uma dentadura, existe um fator, assim, de perder essa dentadura durante a escovação. Ela cai da sua mão. Nessa que ela cai, um dos dentinhos escapa. Tá? Então, o que eu digo para o paciente é o seguinte, quando for fazer a higiene bucal do aparelho, de uma dentadura, de uma ponte, na própria pia em que está fazendo essa higiene bucal, colocar uma toalhinha no ralo, porque assim, se caso ela cair e algum dentinho se soltar da prótese, ela vai ficar ali dentro. E do aparelho também, às vezes ele tem alguns araminhos segurando o aparelho, que às vezes é fácil de capturar, levar para o dentista para consertar. Doutor, eu já ouvi relatos de pessoas assim que, nesse caso, para colar, né, de repente aquela resina, de repente do dente mesmo, usa super bonder, né? Ou seja, eu falei o nome comercial, enfim, mas usa essas colas, né, instantâneas aí, enfim. E aí, está colocando o quê? Veneno para a boca? Ela está criando uma dificuldade enorme para o dentista depois. Porque, às vezes, é até difícil de fazer a colagem definitiva de um dente naquela região. Porque essa cola já danificou toda aquela estrutura de onde estaria o dentinho. Então, eu não indico, falo para eles, não façam isso.
Se porventura acontecer, existem já nas farmácias aqueles fixadores de dentadura, tá? Aí vocês vão lá, compra esse fixador, ela é uma pasta, coloca o dentinho ali e fixa com ela. E busca o atendimento odontológico. E urgente, né? Urgente. Doutor, aqui uma pergunta que chegou lá de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Aparecida, obrigado Aparecida, Deus te abençoe, mandou aqui uma participação pelo WhatsApp, obrigado. O que causa o mau hálito e por que às vezes sinto que tem como fazer para acabar esse mau cheiro? Pergunta aí a nossa amiga Aparecida. De novo o assunto do mau hálito. De onde que surge, por que surge e como acabar com isso, doutor? Respondendo até uma pergunta anterior do rapaz falando sobre um aparelhinho sobre mau hálito, existem sim esses aparelhinhos, já vendem pela internet, mas assim, o dentista é aquela pessoa responsável em diagnosticar se você tem mau hálito ou não. O paciente tem que ter bastante confiança, se entregar ao dentista, em fazer a pergunta, doutor, eu tenho mau hálito? É ele o profissional que é responsável em dizer, sim, você tem. É o dentista também que tem que ser ter um jeitinho para falar. Olha, alguém já relatou que você tem? Porque é um ato de caridade, né, doutor? Tem que ser um ato de caridade. Você tem que ter, assim, uma liberdade ao mesmo tempo, porque a pessoa não tem noção, né, Não tem essa não percepção, não. Ou se acostumou com o odor, enfim, não tem. Então, como é que eu tenho que chegar para a pessoa, olha, você tem mau hálito? Porque a pessoa associa, opa, falta de higiene, problema estomacal, etc. Como dizer isso, como abordar essa questão, doutora? Então, eu sou a favor que é o dentista que tem que falar. Então, existe um jeitinho certo que eu uso com os meus pacientes e eu falo, olha, alguém já comentou sobre isso? Se você tiver, você gostaria de que alguém te falasse? Você se sentiria à vontade que eu, como profissional, sua dentista, te alertasse sobre isso? Eles vão falar, claro, quero sim. Aí eu falo, então eu vou diagnosticar. Faço o diagnóstico e falo, olha, realmente você tem mau hálito, tá? Então, assim, o profissional, ele está gabaritado para isso. Eu sou contra aquelas pessoas de oferecerem balas, de fazerem piadinhas, mandando pela internet, torpedos, essas coisas. Eu já não sou a situação, né? Essa situação eu já não sou favorável. Mas, assim, da onde surgiu esse mau hálito? Às vezes, aparelho, fica restinhos de alimento, você viu como é difícil fazer higiene. Porque o alimento se deteriora, né, doutora? Exatamente. E é difícil de fazer essa higiene bucal, então fica restinhos de comida e desenvolve esse odor. Outra situação é a periodontite. Então, a periodontite também pode ser a grande causadora. O caso amidaliano. Olha lá dentro da garganta, veja na amígdala, se não tem nenhum pontinho branco localizado. Observe a língua, veja se a língua está branquinha. Se ela estiver branquinha, é sinal de saburra bucal. Então, isso daí causa... Saburra é uma massinha branca sobre a língua. E isso causa mau hálito. Então, a língua tem que ser vermelhinha, bem parecida com a cor da gengiva, tá? E outras situações, por exemplo, consumir muito alimento condimentado, muito alho, muita cebola. Então, tudo isso também favorece o desenvolvimento de mau hálito. Muito bem. Vamos lá para Pernambuco, cidade de Caruaru, né? Quem está aí acompanhando o nosso programa é a Thaís. Obrigado, Thaís, que Deus te abençoe. Eu gostaria de saber da dentista se quem fez cirurgia da ATM pode usar aparelhos ortodônticos, né? Obrigado, Frei. Aqui é a Thaís de Pernambuco, Caruaru. Thaís, fez a sua pergunta, vai ouvir a sua resposta, viu, Thaís? Assim, é muito geral, porque eu não sei qual tipo de cirurgia que ela fez, né? Então, existem algumas cirurgias e muitas vezes o paciente usa aparelho e depois que vai fazer esse tipo de cirurgia. Então, assim, eu acho que é mais prudente eu dizer que o próprio dentista que você se consulta, ele é a pessoa mais apta a estar falando que sim ou que não. Doutora, o Matheus Martins de Morros, lá no Maranhão, é o Brasil inteiro acompanhando Vida e Saúde. Obrigado, Matheus, que Deus te abençoe. Por quanto tempo, no máximo, se diz que pode usar o aparelho dental?
quantos anos, no máximo, um tratamento pode durar, né? Nesse caso, um aparelho. Quanto tempo? Tem tempo de validade esse aparelho, doutor? É o nosso amigo Matheus Martins, lá de Manaus, doutor. Aliás, eu que errei aqui. Maranhão, MA é Maranhão, ô Frei. Estuda um pouco mais de geografia, né, Frei? É. Então, vamos lá. Bacana a sua pergunta. Matheus. A primeira pergunta que o paciente faz quando eu falo, olha, precisa usar aparelho. Doutora, quanto tempo? É a primeira pergunta. Não me perguntam mais nada. Quero saber quanto tempo que eu vou ficar com o aparelho. Isso depende muito. Vamos supor, se é uma criança que está em fase de crescimento e a gente precisa se utilizar de técnicas durante o crescimento, então ela vai ficar anos usando o aparelho, que é um aparelho ortopédico. A gente precisa segurar crescimento ou precisa desenvolver crescimento para depois colocar aparelho fixo. E isso, às vezes, vai para 10, 12 anos, tá? Existem situações em adulto onde só tem que corrigir detalhes. Então, um ano e meio já é o suficiente para fazer essa correção. Doutora, uma coisa é uma criança, uma coisa é um adolescente que usa o aparelho, esses, né? Esses aparelhos, né, ortodônticos que ficam para o lado de fora, enfim. Um adolescente, uma criança. Mas um adulto, quando vai usar, doutora, assim, parece que não soa tão bem, parece assim, uma questão de vaidade, enfim, por que não fez antes, etc. A pergunta é, existe, mas de repente é um tratamento, é uma coisa necessária, é só pelo lado de fora que você coloca esses arames aí, essas coisinhas, ou também pode colocar interno, doutora? Se tratando de paciente adulto, o nosso... Porque ele sente vergonha, constrangido de colocar aquilo lá, dar um sorriso e ter aquela, né? Enfim, é diferente de um adolescente que gosta de exibir, inclusive, isso, né? Para eles é modismo. Para adulto, não. Eles querem algo que seja invisível. Existem vários aparelhos. Existem aparelhos que lembram placas de bruxismo, como este. Existem aparelhos que são da cor do dente, que são de porcelanas. Existem aparelhos que ficam grudados atrás dos dentes. Então, vai depender daquilo que o paciente deseja. E aí, diante de tantas possibilidades, o dentista vai escolher junto. Porque, às vezes, o paciente fala assim, doutora, mas eu quero tal. Né? Eu quero um que fique atrás dos meus dentes, não quero usar nenhum tipo de arco. Mas, às vezes, o dentista vai falar, olha, para você esse tipo de aparelho não funciona. Entende. Então, é uma conversa sincera e franca de ambas as partes, né, doutora? Sim. Doutora, aqui mais um... Dá tempo aí? Dá tempo. Olá, o programa está ótimo, está dizendo aqui. Meu filho tem 9 anos e o levo de 6 em 6 meses ao dentista. Queria saber qual a idade correta para pôr um aparelho. Olha novamente o aparelho. A dentista dele falou que já está na hora, né? Mas ainda não caiu todos os dentes de leite, né? Quem mandou a pergunta aqui não disse o nome, mas assim, doutor, essa pessoa que tem um filhinho de 9 anos, não caíram todos os dentinhos de leite, mas a médica falou que está na hora de colocar o aparelhinho. E daí, dente de leite, aparelhinho, dente de leite, como resolver esse casamento aí, doutora? Tem aparelhos que são específicos para a primeira dentição, que são os dentes de leite. São os aparelhos ortopédicos, onde a gente quer desenvolver crescimento, quer segurar crescimento. Às vezes tem alguns dentes que estão mal posicionados, com o tipo de aparelhinho móvel, a gente já consegue solucionar. E existem aparelhos que a gente já pode estar colocando nessa fase de transição, onde nós temos dentes de leite e dentes permanentes ao mesmo tempo, que deve ser o caso dele, porque ele tem 9 anos. Então, nessa fase, onde já tem dentes permanentes na boca, já pode pensar em colocar um aparelho fixo, que é esse do modelo que eu te mostrei. Junto com esse tipo de aparelho, já podem colocar outros tipos de aparelhos também. Então, é uma idade perfeita para colocar aparelho, está muito bacana, procura mesmo ajuda e é muito certo que a sua dentista fez um diagnóstico correto. Maravilha, gente. Nós vamos ter que chamar um intervalo. Na sequência, temos mais um bloco ainda aqui no seu vídeo de saúde. Vamos fazer aquele arremate final. Agora é o momento de você pegar uma caneta, um caderno, um papel, anotar as orientações da doutora Lilian para você. Não sai daí, vídeo de saúde volta já só para você.